Bom dia, boa tarde, oitavos anos, tudo bem? Bom, nós vamos então fazer a correção aí da atividade 1 e da atividade 2, né? Do PET aí da terceira semana. Bom, a primeira questão aí é uma questão, né? Vocês viram que caiu no Enem, né? Em 2017. Então, ele diz que em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130,625 mililitros. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 mililitros. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Bom, é uma questão, né, contextualizada que entra aí, né, uma parte até de geografia. Então, vou explicar para vocês, né, o que são países anglo-saxões. São países que possuem como língua oficial, né, o inglês. Apenas os Estados Unidos e o Canadá são considerados parte dessa regionalização. Mas o elemento unificador lá entre eles não é o idioma, e sim as características econômicas e socioculturais, tá? E como vocês viram, a unidade de volume deles não é o metro cúbico como o nosso aqui no Brasil, né? Eles usam exatamente onça fluida britânica, que arredondaram aí para o valor dela a 28 mililitros. Então, a partir dessa situação, ele quer saber qual o volume, né, desse recipiente aí em centímetros cúbicos. Então, veja só, vocês então nós então vamos, né, achar exatamente essa capacidade, multiplicando ali 28 por 400, certo? Porque a capacidade é de 400 onças. E nós multiplicamos então por 28, que é a capacidade de uma onça fluida britânica. Então, ele apresenta uma capacidade de 11.200 mililitros, certo? Como nós já sabemos que o mililitro, né, é igual ao centímetro cúbico, então a resposta 11.200 mililitros é o mesmo que 11.200 centímetros cúbicos, né? O cálculo aí é apenas a multiplicação, não existe transformação, né? Como nós já vimos aí, né? A relação do centímetro cúbico e do mililitro, que são iguais. Agora, a questão número 2, ele diz que um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 m de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, calcule essa capacidade do tanque em litros. Então, já vimos, né, anteriormente, que para achar o volume, né, de um paralelepípedo aí, reto retângulo ou paralelepípedo retângulo, que é o mesmo, nós multiplicamos as 3 dimensões. E para facilitar vocês, né, esses zeros à direita aqui, vocês podem retirar. Então, aqui do lado, ó,
fiz mostrando 1,8 vezes 0,9, multiplicamos normalmente, no final contamos as duas casas decimais e colocamos a vírgula. Então, 1,62 vezes 0,5, multiplicamos normalmente, no final contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, significa que o volume desse tanque é de 0,81 metros cúbicos. Agora, ele está pedindo a capacidade em litros. Então, vamos multiplicar 0,81 por 1.000, porque de metro cúbico, né, já havia explicado, nós multiplicamos por 1.000 para achar a capacidade em litros. Então, multiplicando por 1.000, nós caminhamos para a direita com a vírgula duas casas, a vírgula cai e acrescentamos um zero na terceira casa. Então, a capacidade desse tanque é de 810 litros. Entendido, gente? Agora, então, eu vou explicar o problema 3, 4 e 5 que vocês irão fazer para a próxima aula. Então, o problema 3, ele é semelhante ao problema 2. Vocês irão achar o volume desse reservatório, certo? Fazendo a multiplicação das três dimensões. Depois, o volume, estando em metro cúbico, ele quer exatamente a capacidade em litros, é só você multiplicar por 1.000. O quarto problema, ele quer saber quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, 1,5 metro de altura. Se ela está com 80% de sua capacidade, ela está com 80% de sua capacidade ocupada. E para dar a resposta em quilograma. Então, esse problema 4, ele tem 3 comandos, tá? Preste atenção. Primeiro, você vai achar o volume dessa piscina. Achando o volume dessa piscina, você acha a capacidade. É só multiplicar por 1.000, certo? Depois que você tiver a capacidade dela em litros, né, que é só multiplicar por 1.000, ela não está totalmente cheia, essa piscina, ela está apenas com 80%. Então, você vai calcular os 80% da capacidade total, que é a capacidade que você achou em litros, vezes 80 e dividido por 100. Aí você tem a capacidade que ela se encontra, ou seja, a quantidade de litros que ela tem no momento. Depois é só você passar de litro para quilolitro. De litro para quilolitro, você vai caminhar 3 casas para a esquerda, que você está saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. De litro para quilolitro, você vai dividir por 1.000, certo? E o quinto problema quer saber qual a profundidade de uma piscina em forma de um paralelepípedo reto retângulo, cuja capacidade é de 22.500 litros. E ele deu aí 2 dimensões da piscina, né? 3 metros e 5 metros. E quer saber exatamente a outra dimensão. Então, você tendo a capacidade em litros, você passa para metro cúbico. De litro para metro cúbico, você vai dividir por 1.000. Aí, você tendo esse volume, né, da piscina, porque você está passando de capacidade para volume. Então, de litro para o volume que você vai achar em metro cúbico. Depois, o que você faz? Você vai pegar essa capacidade que vai estar em metro cúbico e dividir
pelo produto das outras duas medidas, 3 vezes 5, 15. Então, você vai cair aí numa divisão de decimal, igual às casas decimais, e aí você tem, então, a outra medida da piscina, a outra dimensão. Como ele não quer em metros, ele está pedindo em centímetro, você vai passar de metros para centímetro, de metros para centímetro, você está saindo de uma unidade menor para uma unidade maior para uma menor, então você vai utilizar da multiplicação por 100, que de metro para centímetro você caminha 2 casas, ok, gente? Então façam os cálculos direitinho após essa explicação. E na próxima aula, então, a gente corrige, ok?